Hi everyone and welcome. I am joined today by Professor Oi a Ivan todos e bem-vindos. Kachanovsky, Hoje estou professor of acompanhado pelo professor political Ivan science Kachanovsky, professor de Canada. ciência política no You, of course, Canadá. are Você, é claro, é um Ukrainian Canadian ucraniano-canadense who que se concentra focuses muito em on ciência political política science and e also também em Ukrainian estudos studies. ucranianos. You Você also também brought trouxe um a escândalo para o scandal Canadá to the, quando revelou to que um Canada when you suposto herói da revealed that Segunda Guerra Mundial, que foi alleged World celebrado no War II parlamento hero was canadense, na celebrated verdade in serviu the em uma Canadian unidade Parliament. nazista He actually ucraniana served na in divisão the SS Ukrainian Galícia. Nazi unit in the Agora, ele foi SS celebrado por lutar contra os militia. russos na Segunda Guerra Was Mundial, celebrated for e ninguém fighting parecia ligar Russians os in the pontos em Second World termos War. de quem os No russos one estavam seemed to combatendo, put two em and two together in oposição terms a of quem who the eles eram Russians were aliados. fighting, and as opposed to who they were allied to. So, yeah, Professor Kachanovsky, you also have a journal article. Mas, professor Kachanovsky, você também tem um artigo de jornal que será publicado em breve com o título Quem perpetraram o massacre de Maidan? Quem derrubou o governo ucraniano em 2014? Isso será publicado no Econ Journal Watch e deixaremos um link para o jornal na descrição. Mas antes de nos aprofundarmos nisso, acho que o contexto é bastante importante. Ou seja, em 2014, durante Maidan, houve um massacre em Kiev e a culpa foi atribuída ao governo, isto é, à administração do presidente Yanukovych. E este evento teve um papel muito crítico em termos de, mobilizar, se não legitimar, a derrubada do presidente Yanukovych, o que então desencadeou uma guerra que ainda continua hoje. Portanto, é um evento bastante significativo. It's quite a significant event. E ainda assim, o que aprendemos logo depois foi essa ligação telefônica vazada entre o ministro das Relações Exteriores da Estônia e o chefe de assuntos externos da UEB, na qual eles revelaram que sabiam que era a oposição apoiada pelo Ocidente que provavelmente estava por trás do ataque. Todas as evidências mostram que pessoas foram mortas por atiradores de ambos os lados, entre policiais e pessoas das ruas, e que eram os mesmos atiradores matando pessoas de ambos os lados. Ela também me mostrou algumas fotos. Ela disse que, como médica, pode afirmar que é a mesma caligrafia, o mesmo tipo de balas, e isso é realmente perturbador. Mas não falamos muito sobre esse massacre mais, assim como não deveríamos falar sobre o Nord Stream. What exactly happened, so that there is now stronger and stronger understanding that behind snipers, it was not Yanukovych, but it was somebody from the new coalition. But we don't speak much about this massacre anymore, much like that we shouldn't speak about Nord Stream. So, I thought, Então pensei que poderíamos primeiro abordar, se você puder, delinear quais são as principais narrativas sobre o que aconteceu no Maidan, em comparação com o que aprendemos com as evidências. Sim, eu acho que esta é uma questão muito importante e crucial, com base na minha pesquisa sobre o que aconteceu na Ucrânia em fevereiro de 2014, quando houve uma mudança no governo ucraniano. Durante o ano dos protestos em massa no Maidan, em Kiev e outras regiões da Ucrânia, acho que é por isso que é uma questão tão crucial. Eu examinei isso porque escalou em conflitos entre a Ucrânia e a Rússia, entre a Rússia e o Ocidente, e também em conflitos internos na Crimeia e no Donbass, levando em última instância à invasão russa da Ucrânia. Este é o tema do meu novo livro, que será publicado sobre este tópico. É por isso que examinei este massacre muito de perto. E também examinei o governo Yanukovych, porque estava diretamente ligado a este massacre. A principal narrativa, que é promovida pelos governos e pela mídia na Ucrânia e também no Ocidente, é que foram as forças de Yanukovych, snipers ou a unidade policial Berkut, que massacraram os manifestantes do Maidan, que estavam desarmados e pacíficos. Isso basicamente levou Yanukovych a fugir de Kiev. E isso levou ao seu impeachment, uma espécie de remoção legal por voto do parlamento, porque ele basicamente abdicou e deixou a Ucrânia, já que foi responsabilizado pelo massacre do Maidan. E esta é uma narrativa que ainda é promovida por toda a grande mídia no Ocidente, com apenas algumas exceções notáveis. O New York Times publicou recentemente um artigo dizendo exatamente o mesmo, e assim por diante.
Então esta é apenas uma narrativa inacreditável, porque todas as evidências que examinei são, na verdade, muito diferentes, baseadas em dados primários. Portanto, esta é, eu acho, uma narrativa muito importante. Além disso, essas narrativas russas afirmam que isso foi um golpe fascista que levou à criação de um Estado Unido na Ucrânia e também usaram isso para justificar a invasão russa da Ucrânia. Então, na verdade, acho que ninguém pesquisou esse massacre mais do que você. Você também foi às audiências judiciais e acompanhou esse processo. O que você acha que as pessoas deveriam saber sobre isso? O que foi realmente revelado nos tribunais enquanto você analisava os documentos? Sim, examinei todos os documentos disponíveis publicamente. Examinei esse massacre desde quando estava acontecendo. Estava assistindo isso ao vivo, assim como assisti a todos os eventos durante o Maidan, já que me especializei em pesquisar política e conflitos na Ucrânia, particularmente violência política. Então, para mim, isso foi um desenvolvimento muito importante, um desenvolvimento muito crucial. E desde então, pesquiso o massacre de Maidan há mais de 11 anos. Ainda estou procurando por qualquer outra evidência disponível publicamente. Mas eu acho que agora está muito claro, com base nas evidências que coletei e que apresentei no meu livro de acesso aberto, recentemente publicado pela Palgrave Macmillan, uma importante editora acadêmica ocidental. Este livro de acesso aberto está prontamente disponível para qualquer pessoa que queira lê-lo e baixá-lo. Neste estudo, eu resumo todas essas evidências. Também publiquei 3 artigos em revistas revisadas por pares, que examinam todas as evidências sobre o massacre de Maidan. Como você mencionou, há um novo artigo revisado por pares, que será publicado, eu acho, no final deste mês, sobre este evento também. Então, o que eu fiz, além de apenas examinar todos os vídeos e testemunhos de testemunhas disponíveis publicamente sobre esse massacre, foi analisar todas as audiências do julgamento do massacre de Maidan que estavam ocorrendo na Ucrânia, e elas foram transmitidas ao vivo no YouTube. Há também uma gravação de cada sessão do julgamento. Então eu examinei todas essas sessões de julgamento, que estavam disponíveis publicamente desde 2015. Houve um veredicto do massacre de Maidan emitido em 2023, e agora há uma audiência de apelação sobre o mesmo caso. Então isso ainda é algo que continuo pesquisando. Com base em todas essas evidências, que estão disponíveis publicamente no YouTube, apenas algumas dezenas de pessoas estavam assistindo a essas sessões de julgamento. E a mídia ocidental e a mídia ucraniana não relataram todas as revelações, que são simplesmente incríveis, que ocorreram durante este julgamento. Novamente, isso está disponível publicamente. E eu examinei tudo isso e apresentei todas essas evidências no meu livro e em meus artigos em revistas revisadas por pares. Basicamente, a grande maioria dos ativistas de Maidan, que foram feridos durante o massacre de Maidan em 20 de fevereiro de 2014, na verdade, testemunharam. Durante o julgamento do massacre de Maidan, ou durante a investigação após o massacre de Maidan, eles testemunharam que viram atiradores localizados no Hotel Ucraina e em outros locais controlados por Maidan, e que foram baleados e feridos, e que outros ativistas de Maidan foram baleados e feridos por esses atiradores. Isso é simplesmente inacreditável, porque a investigação oficial negou que houvesse tais atiradores. Isso foi considerado uma teoria da conspiração, razão pela qual muitos meios de comunicação apenas alegaram que era uma teoria da conspiração e assim por diante. Mesmo agora, pessoas que estavam lá porque foram feridas, a maioria absoluta delas, testemunha que viram tais atiradores e que foram informadas por outros ativistas de Maidan sobre tais atiradores neste Hotel Ucraina e em outros locais controlados por Maidan.
e que eles próprios foram baleados e feridos por esses atiradores. E também testemunharam que outros ativistas do Maidan foram baleados e feridos. Isso é apoiado por vídeos, exames forenses balísticos, conduzidos por peritos do governo, e exames médicos forenses realizados por peritos do governo. Por exemplo, durante o julgamento do massacre do Maidan, um vídeo de uma televisão belga foi mostrado na íntegra, com cerca de 1 hora de duração. Este foi parte do vídeo mais famoso do massacre do Maidan, que foi exibido por todas as principais redes de televisão logo após o massacre ocorrer, e foi apresentado como evidência de que esses ativistas do Maidan foram baleados, mortos e massacrados pela polícia Berkut ou por atiradores do governo. E, na verdade, o vídeo inteiro, que também obtive de jornalistas belgas que filmaram esse vídeo, mostra que antes deste grupo de ativistas do Maidan ser massacrado, eles foram levados a esta área especificamente para serem alvejados por 2 outros ativistas do Maidan, que os conduziram sem motivo, e eles nem conseguiram explicar esse motivo durante suas entrevistas e investigação. O vídeo também mostra que este grupo de manifestantes foi alvejado na direção do Hotel Ucraina pelas costas, e eles perceberam isso e pediram aos atiradores lá para não atirarem neles. Isso foi simplesmente incrível. O veredicto do julgamento do massacre do Maidan confirmou isso e afirmou que há evidências claras de que tiros foram disparados do Hotel Ucraina na direção dos ativistas do Maidan, especificamente com o objetivo de matá-los, e não por qualquer outro motivo. Então, isso é, como exames forenses balísticos, conduzidos por especialistas para o massacre de Maidan. As investigações mostraram que muitos ativistas de Maidan foram novamente alvejados na direção do Hotel Ucraina e de outros prédios controlados por Maidan. E exames médicos forenses também descobriram que quase todos os ativistas de Maidan foram mortos e feridos de direções muito íngremes, de lado, do lado esquerdo ou direito, ou por trás, enquanto a polícia, cujos membros são acusados deste massacre de ativistas de Maidan, estava localizada na frente desses ativistas e no mesmo nível do solo. Então, isso é simplesmente inacreditável. Todas essas evidências estão publicamente disponíveis, e eu criei apêndices em vídeo com tais testemunhos. Além disso, houve também cerca de 100 testemunhos de testemunhas de acusação que testemunharam, novamente, sobre tais atiradores no Hotel Ucraina e em outros locais de Maidan. E eles também testemunharam que viram ativistas sendo alvejados por esses atiradores. Portanto, isso é apenas evidência, que é uma evidência esmagadora, e nunca foi relatada pela mídia. É basicamente uma ocultação dessa evidência, porque obviamente é uma evidência muito explosiva. Essas revelações foram confirmadas, até certo ponto, ou parcialmente admitidas, até mesmo pelo veredicto do julgamento do massacre de Maidan na Ucrânia. E isso também é uma admissão muito importante, porque agora você tem um veredicto oficial que afirma que havia tais atiradores localizados no Hotel Ucraina, que este Hotel Ucraina era controlado por ativistas de Maidan na época do massacre de Maidan, e que muitos ativistas de Maidan foram baleados, mortos e feridos deste hotel na época em que era controlado por ativistas de Maidan. E este veredicto também afirmou que os atiradores de Maidan dispararam contra a equipe de televisão da BBC, o que está capturado em um vídeo famoso. Além disso, o veredicto afirmou que não há evidências de que Yanukovych, seu ministro do interior, ou outros líderes ou funcionários do governo tenham emitido qualquer ordem para massacrar ativistas de Maidan. Acho que esta é uma revelação incrível, que não é relatada por nenhuma grande mídia. Mas eu publiquei e apresentei isso em meus estudos acadêmicos. Eles receberam muita atenção nas redes sociais, e meu livro já foi baixado e lido por, eu acho, agora mais de 300 mil pessoas, o que também é um testemunho da importância deste evento.
Mas sim, achei isso interessante porque li este artigo, assim como seu outro trabalho, e as evidências parecem ser bastante contundentes em termos dos depoimentos dados sobre de onde vieram os tiros e quem os disparou. Novamente, a direção das balas, que você também descreveu, todas as evidências estão praticamente lá. Então, qual é o contra-argumento para isso? Porque, neste artigo você escreve, você aborda, eu acho, de onde vêm alguns argumentos. Você menciona um artigo de... esqueci o nome dele. Vamos chamá-lo de um acadêmico do Atlantic Council. Este é o artigo que você começa a abordar. O Atlantic Council é, aliás, um think tank liderado pela OTAN, referido como um think tank da OTAN, mas é bastante desdenhoso. Se você estiver fora da narrativa, é essencialmente dito que está repetindo pontos de discussão do Kremlin e propaganda russa. Mas além das difamações, qual é o argumento? Alguém está realmente abordando essa evidência e apresentando alguma explicação razoável? Ou são apenas difamações neste momento? Não existem tais estudos, novamente, baseados em evidências primárias. Outras pessoas que ainda rejeitam minhas descobertas, o que é bastante incrível por causa de todas as evidências, não analisam as evidências porque obviamente não podem desafiá-las. Então, tentam recorrer a ataques ad hominem, alegando que eu estou de alguma forma ligado à Rússia, o que é simplesmente absurdo, porque sou um acadêmico ucraniano. Eu, novamente, não tenho nenhuma ligação com a Rússia e pesquiso a violência na Ucrânia, toda a violência política na Ucrânia desde a Segunda Guerra Mundial, incluindo durante o Grande Terror de Stalin, e conflitos modernos como a guerra em Donbass. Eles tentam me retratar como tendo fortes ligações com a Rússia, mas isso é apenas mais um argumento que inventaram, sem qualquer evidência, apenas para descartar meu trabalho. Eles também negam as evidências que apresentei no meu estudo. Negam que o veredicto do julgamento do massacre de Maidan emitiu conclusões sobre atiradores de Maidan localizados no Hotel Ucraina e que manifestantes de Maidan foram mortos e feridos a partir deste hotel, que estava sob controle de ativistas de Maidan. Então, este é um tipo de especialista autoproclamado, eu acho, Katie Young, que publicou artigos neste bastião conservador, acho que é uma revista ou apenas um site, nos quais ela afirmou que o julgamento do massacre de Maidan não emitiu nada parecido com o que escrevi em meus comentários e postagens nas redes sociais, e também no meu livro. Mesmo assim, ela não é capaz. E, na verdade, mesmo assim, eu citei todo esse texto, que foi postado no banco de dados oficial das decisões judiciais ucranianas online, e que tem quase 1 milhão de palavras. E então eu citei referências específicas a isso na tradução do ucraniano para o inglês. Também publiquei trechos acho cerca de 20 páginas de trechos dessa tradução talmúdica, que mostram todas essas referências aos atiradores do Hotel Ucraina, que isso foi controlado por ativistas do Maidan, que não houve ordem de Yanukovych, e assim por diante. Mas ela basicamente inventou todas essas alegações e postou essas falsas alegações de que isso nunca aconteceu. Mesmo que ela mesma não conheça a língua ucraniana e nunca tenha lido esse veredicto, porque nunca citou esse veredicto. Ela apenas se baseou em reportagens da mídia ucraniana sobre esse veredicto e também no relatório da Rádio Liberty sobre esse veredicto. E toda essa mídia, que na verdade foi financiada pela USAID e outras agências do governo dos Estados Unidos ou fundações ocidentais, como a Fundação Soros, e assim por diante. Então toda essa mídia omitiu todas essas referências aos atiradores do Maidan e ao massacre de bandeira falsa do Maidan desse veredicto. E assim, este é novamente apenas um exemplo de um argumento onde eles não podem desafiar as evidências. Então inventam todas essas falsas alegações ou simplesmente omitem todas essas evidências que estão publicamente disponíveis, incluindo o reconhecimento de fato pelo veredicto do julgamento do massacre do Maidan
desse massacre de bandeira falsa do Maidan, que é uma confirmação do que escrevi em meus artigos, documentos e livro sobre o massacre do Maidan. Mas isso também é evidência de que esse massacre do Maidan, que culpou o Berkut pelo tiroteio e morte de cerca de 31 ativistas do Maidan, dos 49 que foram mortos em 20 de fevereiro de 2014, na verdade não foi baseado em evidências, mas apenas em um exame balístico forense, que foi falsificado, porque anulou cerca de 40 outros exames balísticos forenses anteriores por especialistas do governo ucraniano, incluindo um que foi especificamente conduzido por um sistema automático sem qualquer tipo de envolvimento humano, e constatou que não havia ligação, não havia correspondência entre as balas que foram extraídas dos corpos dos ativistas do Maidan, feridos e mortos, e as balas que foram disparadas de Kalashnikovs usadas pela polícia de choque na Ucrânia. Então este é um tipo de evidência que eu acho muito clara e significativa. E este veredicto falsifica essas descobertas básicas, porque não pode simplesmente emitir uma decisão em contrário e descartar completamente o argumento, já que o sistema de justiça ucraniano não é independente. Mesmo este julgamento foi estabelecido por ativistas de extrema-direita que entraram na sala do tribunal 2 vezes e basicamente atacaram policiais do Berkut sem quaisquer consequências. Eles também colocaram pneus de carro em frente ao tribunal do distrito de Sviatoshin em Kiev e ameaçaram incendiar este prédio, novamente, sem quaisquer consequências, especificamente porque não gostaram do que viram durante este julgamento do massacre do Maidan. Então, todas as evidências são muito claras, mas algumas pessoas ainda afirmam que não havia atiradores no Maidan, que o hotel Ucraina não estava sob controle dos ativistas do Maidan, e que isso é uma teoria da conspiração ou propaganda russa, e assim por diante. Basicamente, eles mostram que não são pessoas sérias ou especialistas sérios. Eles promovem alegações fraudulentas e deliberadamente falsas, contrárias a todas as evidências. Isso não é o que se espera de um acadêmico. Você mencionou este livro de Adrian Karatnicki, que publicou um livro no qual omitiu todas as evidências que apresentei em meus estudos acadêmicos. Ele afirma que isso não foi responsabilidade da polícia ucraniana, mas sim da Rússia, que a Rússia usou. Who massacred Maidan protesters, but he claims that this was actually responsibility of Russia. That Russia used Yanukovych, government forces. As forças do tipo de governo de Yanukovych e o perpetrador basicamente estavam envolvidos nesse massacre, especificamente para derrubar Yanukovych e tomar a Crimeia, e assim por diante. Ele não usa nenhuma evidência. Ele apenas faz essa afirmação. E isso é publicado pela Yale University Press, mesmo que todas as evidências sejam contrárias. Mesmo o veredicto do julgamento do massacre de Maidan e a investigação oficial ucraniana afirmaram claramente que não havia evidências de envolvimento de atiradores do governo russo ou de agentes do governo russo nesse massacre. Mas agora você tem um livro publicado por alguém que não é um especialista, que não é um especialista acadêmico. Ele está ligado a um think tank associado à OTAN, que é financiado por governos ocidentais e grandes empresas de armamentos, especificamente para propagar tal narrativa falsa. Então eu acho que contém todas as evidências que estão publicamente disponíveis. But it is fascinating how Mas é fascinante como as narrativas são impulsionadas e também as histórias que foram realmente relatadas na Ucrânia, porque, como sabemos, após o golpe de 2014, a mídia foi expurgada junto com a oposição política. O que aprendemos com Trump, cortando o financiamento para a USAID, foi que enquanto a mídia independente foi destruída na Ucrânia, os americanos intervieram e assumiram o controle, com a USAID financiando entre 85% a 90% dos veículos de mídia ucranianos. É impressionante ter uma grande potência com um interesse tão grande no país, efetivamente assumindo toda a mídia através do financiamento. Agora, obviamente, isso não significa que existam ligações diretas ou provas de que os americanos disseram exatamente o que escrever.
Mas acho razoável supor que as pessoas que eles contrataram e o que relataram tinham que ter alguma conformidade com a narrativa dos Stasi, se ainda quisessem financiamento, é claro. Mas isso muitas vezes resulta em narrativas que vejo, não apenas na mídia na Ucrânia, mas também em todo o Ocidente. Narrativas onde não há necessidade de evidências, desde que usem os slogans certos. E vemos que toda oposição, ou seja, toda crítica ou contra-argumento, é simplesmente descartada como propaganda russa ou pontos de discussão russos, como você descreveu muito bem. Mas eu também queria te perguntar, sabemos que as balas não vieram dos rifles do Berkut. Sabemos que vieram do Hotel Ucrânia. Sabemos a direção, novamente também do mesmo lugar. Mas quem estava por trás dos disparos, então? Alguém foi identificado em termos de quem cometeu os massacres? Sim, eu acho que também há evidências claras de que esse massacre dos manifestantes do Maidan, mas também da polícia, foi perpetrado por elementos da oposição oligárquica do Maidan e organizações de extrema-direita, incluindo o setor direito e assim por diante. As evidências incluem confissões de muitos atiradores. Eu citei 14 dessas confissões por 14 atiradores do Maidan que admitiram. Muitos deles admitiram que atiraram na polícia Berkut, e isso foi o início do massacre do Maidan. Depois disso, a polícia Berkut e as tropas internas fugiram da área do Maidan porque não tinham armas de fogo para atirar nos atiradores. E esses mesmos atiradores, na verdade mais tarde, atiraram em ativistas do Maidan do Hotel Ucrânia e de outros locais controlados pelo Maidan. Essas admissões, como mencionei, foram feitas por membros da companhia de atiradores Maidan, ligada à extrema-direita, que era liderada por um dos ativistas de extrema-direita, que admitiu na mídia ucraniana que organizou essa companhia com o apoio do setor direito. Essa companhia incluía pessoas principalmente do oeste da Ucrânia, e muitos deles admitiram, como mencionei, atirar na polícia. Eu identifiquei pela primeira vez essa companhia e o comandante dessa companhia como envolvidos no massacre de Maidan, no meu estudo, que foi apresentado em 2015 na reunião anual da Associação Americana de Ciência Política. E assim, isso é como... Então eles basicamente admitiram ter atirado na polícia, mas ficaram em silêncio sobre o que aconteceu com o tiroteio dos ativistas do Maidan. O chefe ou comandante desta companhia, que foi eleito para o parlamento ucraniano após o massacre do Maidan, afirmou que os ucranianos ainda não estão prontos para saber o que aconteceu durante o massacre do Maidan. Ele afirmou isso em uma entrevista na televisão ucraniana. Basicamente, admitindo que há algo a esconder. E, novamente, ele nunca foi investigado. E ninguém de sua empresa foi processado e condenado pelo massacre de policiais, mesmo que tenham admitido isso. Não houve processo contra membros dessa empresa pelo massacre de ativistas do Maidan. Mesmo havendo vídeos e outros testemunhos, como vídeos que mostram que membros dessa empresa, junto com o comandante dessa empresa, se mudaram para o Hotel Ucrânia durante o massacre do Maidan. Eles estavam no Hotel Ucrânia e também foram filmados disparos na direção dos ativistas do Maidan durante esse massacre do Maidan. Isso foi filmado, eu acho, por 2 redes de televisão. Foi filmado pela Russia Today e também pela televisão alemã ZDF. A televisão alemã ZDF realmente filmou este grupo de atiradores do Maidan disparando do Hotel Ucrânia na direção dos ativistas do Maidan abaixo. Mas eles mostraram essa filmagem apenas em um programa, algumas semanas após o massacre do Maidan, e depois removeram essa filmagem. Eu consegui salvar essa filmagem da televisão pública alemã. Essa é uma revelação muito importante, porque essa empresa de televisão pública alemã filmou um grupo de atiradores do Maidan, ligado ao setor direito, disparando na direção dos ativistas do Maidan. Eles também filmaram isso em um quarto de hotel,
que na época foi alugado por outra empresa de televisão alemã, na verdade alugado pela televisão ZDF. Ao mesmo tempo, havia outra empresa de televisão alemã, ARD, que filmou todo o massacre deste quarto de hotel, o quarto do Hotel Ucraina. E eles nunca divulgaram a filmagem desse massacre que eles filmaram. Então isso nunca foi lançado e apenas vazou por alguém. Essas imagens foram apenas divulgadas e mostradas no julgamento do massacre de Maidan, e também foram postadas em diferentes sites sem som. Isso é bastante inacreditável, porque mais tarde o som aparece, mas como uma parte muito importante do massacre, o som estava ausente. Essas imagens foram filmadas quando esse grupo de atiradores de extrema-direita estava atirando do Hotel Ucraina. Do mesmo quarto, de onde essas imagens foram filmadas, novamente na direção dos ativistas de Maidan. Basicamente, você tem um encobrimento pela televisão pública alemã dos atiradores. Esta é uma evidência clara do envolvimento desse grupo no massacre de Maidan, mas também há confissões de vários ex-membros do exército georgiano. Foram declarados publicamente em várias entrevistas. Entrevistas na mídia italiana, entrevistas na mídia israelense, entrevistas na mídia macedônia e também entrevistas na mídia russa. Eles também forneceram esses testemunhos para o julgamento do massacre de Maidan. E os estadunidenses também documentaram, afirmaram que eram membros de grupos de franco-atiradores do Maidan e mencionaram também a mesma empresa que estava ligada ao setor direito e membros das pessoas que eram membros dessa empresa como um grupo de franco-atiradores. Eles também mencionaram que havia franco-atiradores da Geórgia, incluindo eles mesmos, e que foram instruídos por líderes da oposição do Maidan na época, e também pelo ex-presidente da Geórgia, a basicamente realizar um massacre, tanto de policiais quanto de manifestantes, criando caos e culpando cada lado para que cada lado acreditasse que foi atingido pelo outro. Existem tais admissões, e seus testemunhos são consistentes com todas as evidências que mencionei em meus estudos. Mesmo assim, seus testemunhos foram descartados como não sendo reais. Alegaram que eram algum tipo de atores contratados pela inteligência russa, e assim por diante, mesmo que apresentassem seus nomes reais. Como mencionei, todas as evidências são consistentes em seus testemunhos com as evidências que examinei sobre os franco-atiradores do Hotel Ucraina, sobre esse grupo de franco-atiradores ligados à extrema-direita e assim por diante. O testemunho deles foi admitido. O testemunho de um deles foi admitido para o julgamento do massacre do Maidan e foi mostrado no julgamento do massacre do Maidan. A acusação ucraniana teve que confirmar que essa pessoa usou seu nome real e que estava na Ucrânia antes do massacre do Maidan, cruzando a fronteira da Ucrânia. Este franco-atirador, um franco-atirador georgiano, disse que eles realmente chegaram durante o massacre do Maidan, mas estavam usando documentos falsos com nomes falsos. Então isso é, novamente, tudo consistente, mas nunca foi investigado. E agora você tem evidências do envolvimento da oposição georgiana como elementos nesse massacre de Maidan. O que é, eu acho, também uma dimensão importante. Acho estranho como tudo é de alguma forma descartado, como se fosse algum tipo de propaganda russa agora. Também é porque o papel da extrema-direita ou dos fascistas era bastante óbvio. Isso foi de fato discutido abertamente na mídia ocidental, até que não fizemos mais. Novamente, da BBC, Guardian, todos eles escreveram inicialmente sobre esses grupos que se provaram ter um papel muito grande durante o Maidan. De fato, o líder do grupo, C14, aparece na câmera se gabando de como eles tiveram um papel-chave. Embora fossem uma minoria, eles tiveram, no entanto, uma influência esmagadora no Maidan devido ao uso da violência. Você mencionou o setor direito, o líder lá, Dmitry Yarosh. Ele até ameaçou Zelensky. Não foi quando Zelensky ganhou a eleição porque ele concorreu com uma plataforma de realmente promover a paz em Donbass. Promoting peace in Donbass.
E eu acho que ao longo das linhas, ele ameaçou que Zelensky seria enforcado em uma árvore se tentasse implementar essencialmente o mandato de paz, que ele havia vencido com 73%. Ele não foi preso por isso. Em vez disso, foi colocado em uma posição militar muito alta na Ucrânia, o que causou controvérsia. Normalmente, se você ameaça a vida do presidente, não acaba com uma promoção massiva. Mas isso meio que mostra o quanto de poder eles realmente acumularam. Mas sim, o mesmo pode ser dito, eu acho, para o fundador do batalhão Azov. Este Andrei Biletsky, em um ponto antes disso, foi citado até na mídia britânica, dizendo que a missão histórica da nação ucraniana era liderar a raça branca contra os Untermenschen, liderados pelos semitas. Against Semite-led Untermenschen. I mean, this is kind of a very Quero dizer, isso é meio que algo muito radical. Mas, novamente, ele também acabou em uma posição muito alta, depois de, aliás, ameaçar Zelensky, se Zelensky tentasse remover qualquer uma das armas pesadas, especialmente na região de Solotvino. Mas, por algum motivo, isso é tratado como algum tipo de teoria da conspiração ou propaganda russa de que os grupos fascistas acumularam muito poder. Quero dizer, eles celebram bandeira. Eles mudam os nomes das ruas e constroem monumentos para simpatizantes fascistas. Além disso, a insígnia mistura o anjo do lobo com o sol negro. É apenas, novamente, bem na cara. No Congresso dos Estados Unidos, costumavam discutir por que era problemático financiar grupos fascistas. Mas o que aconteceu lá? Porque esses tipos de grupos eram bastante importantes em termos de usar a violência para acumular poder político. Mas como isso foi simplesmente encoberto, principalmente no Ocidente? Acho que esta também é uma questão muito importante sobre o envolvimento da extrema-direita e o poder da extrema-direita. Meus estudos mostram que a extrema-direita esteve envolvida no massacre de Maidan de ativistas e policiais de Maidan, o que levou, obviamente, ao governo ucraniano e aos conflitos subsequentes na Ucrânia. Na época do massacre de Maidan, na verdade a organização Azov, que mais tarde organizou o Azov, fazia parte do setor direito. Isso fazia parte de uma organização unida chamada Patriota da Ucrânia, que era um ramo paramilitar da Aliança Nacional Social da Ucrânia. A Assembleia Nacional Social, que usava todos esses símbolos neonazistas, era liderada pelo atual líder do Azov, Biletsky, que faz todas essas declarações abertamente neonazistas e assim por diante. Citei tais declarações no meu artigo de revista, revisado por pares, que foi publicado sobre isso, e examinei o envolvimento da extrema-direita no massacre de Maidan, na guerra em Donbass e no massacre de Odessa, que é outro caso importante de violência nos meus estudos. E isso é, eu acho, uma das razões pelas quais a extrema-direita se tornou tão poderosa, e porque seu poder é muito maior em comparação com seus números. Porque, em termos de filiação, as organizações de extrema-direita eram muito pequenas durante o Maidan. Havia apenas algumas centenas de membros do setor direito. Mas como eles se baseavam na violência e foram capazes de derrubar o governo de Yanukovych, em aliança com a oposição oligárquica, e isso foi de fato apoiado por governos ocidentais, isso levou a uma situação em que a extrema-direita, incluindo neonazistas declarados como o movimento Azov e o C-14, alcançou um poder desproporcional na Ucrânia, e eles ainda dependem da violência. E por essa razão, Zelensky abandonou o acordo de paz em 2019, quando foi eleito na plataforma de paz, devido a ameaças da extrema-direita, especificamente pelo setor direito, que você mencionou, mas também pelo Azov, que criou sua própria organização logo após o massacre de Maidan e logo após estarem envolvidos no massacre de Odessa, em 2014, que é outro caso importante. Esta é uma situação muito perigosa, porque a extrema-direita agora tem a possibilidade de tentar impedir um acordo pacífico na Ucrânia para acabar a guerra russo-ucraniana. E eles têm a capacidade de vetar tal acordo de paz, basicamente ameaçando Zelensky
e outros funcionários do governo ucraniano. Mas a resposta de Zelensky a isso não foi tentar limitar a influência da extrema-direita. Em vez disso, ele tentou apaziguá-los e fazer uma aliança com eles. Ele deu ao Azov novas oportunidades. O Azov, que originalmente era um batalhão, agora se tornou um corpo de exército, que foi recentemente criado a partir de uma das brigadas Azov. Havia 2 brigadas Azov, e agora um corpo e uma brigada, e existem outras unidades do Azov. Esta é uma variedade muito poderosa na Ucrânia, incluindo neonazistas declarados. Por razões políticas, o envolvimento da extrema-direita no massacre de Maidan foi negado e descartado pelo governo ucraniano, pela mídia ucraniana, pelo governo ocidental e pela mídia ocidental. Isso continuou em uma extensão muito maior após a invasão russa, porque se tornou politicamente útil usar essa extrema-direita, especificamente o movimento Azov, já que eles são muito motivados ideologicamente e têm um forte incentivo para lutar contra a Rússia. Então eles foram apresentados agora como heróis, como uma espécie de defensores da Ucrânia, e assim por diante, como lutando pela independência ucraniana. E eles recebem armas e apoio, e até mesmo verificação da mídia ocidental e de políticos ocidentais, apesar de as mesmas organizações Azov e seus predecessores estarem envolvidas no massacre de Maidan, no massacre de Odessa e em uma variedade de outras violações de direitos humanos. Eles também estiveram envolvidos em crimes de guerra, na atual guerra Rússia-Ucrânia, e isso ameaçou abertamente Zelensky. Isso é basicamente feito por razões políticas, não com base em qualquer evidência. E agora temos uma contínua lavagem e glorificação da extrema-direita e de neonazistas declarados na Ucrânia. E isso, eu acho, um desenvolvimento muito importante, que teria consequências muito significativas para a Ucrânia. E talvez não apenas para a Ucrânia, mas também há a possibilidade de reação e repercussão para o Ocidente, como já aconteceu com a Al-Qaeda e outras organizações semelhantes. Eu estava curioso, voltando ao Maidan de 2014 após o tiroteio, quando Yanukovych foi afastado do cargo. Achei que você tinha escrito algumas coisas interessantes, porque nós no Ocidente agora dizemos, bem, não foi um golpe porque ele fugiu, como se isso fosse quase uma escolha voluntária. Ou, como você escreve, que isso foi porque ele temia ser responsabilizado ilegalmente pelas mortes no Maidan. Mas claro, esse não é realmente o caso. Eu estava me perguntando se você poderia abordar isso, mas também o que realmente aconteceu depois disso. Antes de fugir, Yanukovych foi realmente pressionado a aceitar uma trégua com a oposição política e formar este governo de unidade, que os países ocidentais, França e Alemanha e outros, assinaram como garantidores. Então parecia que a paz poderia realmente surgir antes de tudo desmoronar. O que aconteceu após o tiroteio no Maidan em termos da remoção de Yanukovych? Sim, acho que examinei essa questão também no meu próximo livro. Analisei o Euromaidan e o envolvimento dos Estados Unidos e basicamente na mudança de regime na Ucrânia. Então isso não foi conduzido apenas pela oposição ucraniana, mas também por entidades estrangeiras. Há evidências do envolvimento do governo dos Estados Unidos na mudança de regime na Ucrânia, especificamente para remover Yanukovych. Uma evidência é que funcionários dos Estados Unidos estavam muito envolvidos, incluindo membros do governo dos Estados Unidos, especificamente membros do Congresso dos Estados Unidos como McCain e Ash Murphy, outro senador dos Estados Unidos. Eles abertamente pediram a mudança de regime na Ucrânia durante os protestos do Euromaidan. Eles apoiaram os ativistas do Maidan e houve um vídeo muito famoso de Victoria Nuland, que era uma das principais funcionárias do Departamento de Estado dos Estados Unidos na época, distribuindo biscoitos aos ativistas do Maidan durante este protesto contra Yanukovych. De acordo com as evidências que cito no meu estudo, ela realmente se encontrou com Yanukovych logo após o início dos protestos do Maidan e disse a ele que ele tinha que demitir o governo de Azarov, que era liderado pelo Partido das Regiões, do qual Yanukovych era um dos líderes na época. Ela disse especificamente que ele tinha que demitir esse governo
e incluir membros da oposição do Maidan no governo. E isso foi uma espécie de ultimato, que na verdade foi exigido pelos Estados Unidos, como parte desse envolvimento aberto do governo dos Estados Unidos na Ucrânia. Há uma gravação famosa de uma ligação telefônica interceptada entre Victoria Nuland e o embaixador dos Estados Unidos na época, algumas semanas antes do massacre de Maidan, durante outra visita à Ucrânia. Ela foi gravada discutindo a composição do novo governo na época, em que pouco depois, Yanukovych demitiu o governo de Azarov e ofereceu aos líderes da oposição, Yatsenyuk e Klitschko, cargo no governo, que deveria ser uma espécie de unidade nacional. E assim, basicamente, Nuland e o embaixador dos Estados Unidos discutiram abertamente quem colocar neste governo da Ucrânia. Isso realmente aconteceu após o Maidan e depois que Yanukovych fugiu da Ucrânia. Vou descrever brevemente por que ele fugiu com base em evidências. Na verdade, Yatsenyuk se tornou o primeiro-ministro da Ucrânia, como Victoria Nuland disse. Há também evidências muito claras de que, posteriormente, o governo Biden esteve muito envolvido na formação do governo ucraniano, de acordo com relatos da mídia ucraniana e de acordo com gravações de áudio de telefonemas entre Biden e Poroshenko, o presidente da Ucrânia. Biden and Poroshenko, president of Ukraine, Biden was basically telling Ukrainian government. Biden estava basicamente dizendo ao governo ucraniano e a Poroshenko quem nomear como primeiro-ministro da Ucrânia, quem substituir como primeiro-ministro da Ucrânia. E ele também admitiu ter dito a Poroshenko para demitir o procurador-geral da Ucrânia. Portanto, este foi um envolvimento chave dos Estados Unidos tanto antes quanto depois do massacre de Maidan. Além disso, também cito em meus estudos e em meus livros outra peça importante de evidência que foi publicada por 2 jornalistas ucranianos pró-Maidan. Eles publicaram uma série de entrevistas em seu livro sobre Maidan, nas quais citaram e mencionaram entrevistas com 2 líderes do partido de extrema-direita, Svoboda, que originalmente era um partido neonazista e foi um dos principais partidos liderando o movimento Maidan e a oposição na época. Maidan movement and Maidan opposition at the time. And they cited Ternibok, Oleg Ternibok. E eles citaram Oleg Ternibok, que era o líder desse partido, e citaram um deputado de Ternibok, que também era vice-chefe do parlamento ucraniano durante o Maidan. Em suas entrevistas separadas, eles disseram que algumas semanas antes do massacre de Maidan, eles e outros líderes de Maidan se encontraram com um representante do Ocidente. Eles não nomearam esse representante, mas disseram que tiveram uma discussão com esse representante ocidental sobre o que seria necessário para o Ocidente parar de reconhecer Yanukovych como uma espécie de líder da Ucrânia. Eles disseram que basicamente tiveram uma discussão assim. A oposição de Maidan perguntaria a esse representante ocidental quantos ativistas teriam que ser mortos antes que o Ocidente parasse de reconhecer Yanukovych. Eles perguntaram, tipo, 3 pessoas ou 5 pessoas são suficientes? A resposta do Ocidente foi não, isso não é suficiente. Tipo, 10 pessoas? The response from the West was not, this is not enough, like 10 people, no, 10 is not enough, 20 is not. Não, 10 não é suficiente. 20 não é suficiente. Então dizem que concordaram em 100. Se houvesse 100 vítimas, pessoas mortas durante o Maidan, isso significaria que Yanukovych é responsável e o Ocidente deixaria de reconhecer Yanukovych e seu governo. E foi exatamente isso que aconteceu. Quase imediatamente após o massacre do Maidan, sem qualquer investigação, a oposição do Maidan afirmou que havia uma centena celestial. Então, disseram que o número de ativistas do Maidan que foram mortos era 100. Eles chamaram isso de centena celestial, embora o número real fosse inferior a 100. Eles incluíram pessoas que morreram por suicídio, pessoas que morreram de doenças médicas, como ataques cardíacos, e assim por diante. Eles até incluíram uma pessoa que foi morta na sede do escritório do Partido das Regiões durante o ataque da oposição do Maidan. Basicamente, ele foi morto por ativistas do Maidan, mas foi incluído nesse céu dos 100. Então, eles tinham um incentivo claro para criar esse céu dos 100 por causa deste acordo.
Além disso, imediatamente após o massacre do Maidan, os governos ocidentais, e especificamente o governo dos Estados Unidos, culparam Yanukovych por este massacre e as forças governamentais, mesmo que não houvesse qualquer evidência de que eles fossem responsáveis por isso na época. Em suas memórias, Biden escreveu que ligou para Yanukovych logo após o massacre do Maidan. Biden, na época, era vice-presidente dos Estados Unidos, responsável pela Ucrânia na administração Obama, e disse a Yanukovych para, basicamente, retirar todas as forças governamentais. Ele disse que Yanukovych era responsável por este massacre e que ele não apenas tinha que deixar a presidência, mas também tinha que deixar a Ucrânia. Então, isso foi basicamente uma ameaça da segunda pessoa mais importante na administração dos Estados. Basicamente para Yanukovych, não apenas deixar a presidência da Ucrânia, mas também deixar a Ucrânia. E isso não foi apenas uma ameaça minha, porque citei meus estudos de que houve algumas tentativas de assassinar Yanukovych. E essa é a razão pela qual ele fugiu de Kiev, logo após o massacre de Maidan, e depois de assinar um acordo com a oposição de Maidan, na presença de líderes da União Europeia, ministros das relações exteriores da Polônia, França e Alemanha, para realizar eleições presidenciais e investigar o massacre de Maidan. Então, ele basicamente teve que fugir da Ucrânia, primeiro de Kiev, porque houve tentativas de assassinato, e seu veículo foi alvejado, e o guarda-costas quase foi ferido. Houve uma bala e assim por diante. Yanukovych então fugiu para Kharkiv, e quando estava voando para Kharkiv em um helicóptero, há testemunhos dos pilotos desses helicópteros de que eles receberam ordens do novo governo do Maidan, de um novo líder do Maidan, que foi recém-nomeado como presidente interino pelo parlamento, para realmente abater esses helicópteros se Yanukovych não interrompesse seus voos e se rendesse às forças do Maidan. E há também o testemunho do ex-presidente da Ucrânia, Leonid Kravchuk, que disse ter recebido informações de que havia um plano para assassinar Yanukovych, semelhante ao assassinato de Ceausescu, o líder da Romênia comunista, após ele ser responsabilizado por um massacre semelhante que ocorreu em Bucareste em 1989. Mas, de acordo com investigações do Escritório de Promotoria Militar na Romênia, esse massacre também foi falsamente atribuído às forças de Ceausescu, mas, na verdade, foi conduzido com o envolvimento de líderes da oposição romena, que de fato topuneva. Yanukovych foi basicamente falsamente culpado por isso. Mesmo que ele tenha fugido da Ucrânia, ele fugiu de Kiev e depois da Ucrânia, devido a tentativas de assassinato contra ele. Além disso, sua remoção pelo parlamento não foi constitucional. Violou disposições da Constituição ucraniana porque não houve procedimento de impeachment. E não há tal razão para impeachment como foi mencionado, como abandonar seu cargo. Ele não abandonou seu cargo na época. Ele estava realmente presente em Kharkiv e deu uma entrevista na televisão, afirmando que ainda estava na Ucrânia. Mas o parlamento, no entanto, queria removê-lo. E esse voto, que também cito neste estudo, foi frequentemente apresentado como evidência de que foi um voto democrático e uma expressão de democracia. No entanto, não foi apenas inconstitucional, mas também foi conduzido sob coação. Existem testemunhos, vídeos e fotos mostrando que muitos membros do parlamento, do Partido das Regiões e do Partido Comunista foram basicamente forçados por ativistas do Maidan. Em particular, membros deste grupo de franco-atiradores de extrema-direita, a ir ao parlamento e votar pela remoção de Yanukovych. Mesmo assim, novamente, essa votação foi conduzida sob falsos pretextos, embora Yanukovych ainda estivesse na Ucrânia, e os membros do parlamento votaram pela remoção de Yanukovych sob coação. Além disso, o número de votantes para sua remoção foi deturpado, porque o número de membros do parlamento presentes no momento dessa votação, de acordo com vídeos, era cerca de 260, o que era uma ligeira maioria, e não o número em torno de 600.
que foi posteriormente alegado pela mídia e por líderes da oposição moderna. Isso também foi falsificado porque muitos deputados foram registrados como votando pela remoção de Yanukovych. Foi admitido por um dos líderes da oposição do Maidan na época, que era chefe do comitê parlamentar do Maidan, que ele foi ordenado pelo líder da oposição do Maidan a obter acesso aos cartões de votação dos membros do parlamento, duplicatas, e usá-los durante tal votação. Esta é uma evidência que essa votação foi falsificada, foi inconstitucional e baseada em falsos pretextos e falsas acusações de que Yanukovych era responsável pelo massacre do Maidan. Mas, além disso, há também uma ligação muito importante com isso, porque, na época em que essa votação foi realizada, o parlamento era liderado pelo vice-chefe do parlamento ucraniano, que era, na verdade, do partido de extrema-direita Svoboda. Ele foi quem, como mencionei, deu essa entrevista sobre um representante ocidental, dizendo a eles que Yanukovych deixaria de ser reconhecido pelo Ocidente após 100 pessoas serem mortas. Ele foi a mesma pessoa que foi filmada pela televisão alemã ZDF, acompanhando atiradores deste grupo de extrema-direita. Setor direito, no Hotel Ucraina. Houve também uma declaração do partido Svoboda, antes do massacre de Maidan, de que eles tomaram o Hotel Ucraina sob seu controle. De acordo com uma investigação do governo ucraniano, um dos quartos do hotel, que estava ocupado por outro líder do Svoboda, que também era membro do parlamento, Sugal, de onde atiradores de Maidan disparam com o Mastipchi volcom massacre de Maidan. Há também um vídeo da televisão ucraniana que mostra um relatório de um jornalista ucraniano dizendo que durante o massacre de Maidan havia atiradores disparando do mesmo quarto de hotel que estava ocupado por deputados do Svoboda. Todas as evidências e também esclarecimentos muito importantes sobre a remoção de Yanukovych. É muito interessante, no entanto, que todo esse foco em direitos humanos e empatia seja sempre usado como arma para vender a guerra como algum tipo de missão de paz. Você também continua vendo isso até hoje, uma década depois, que mesmo agora a maioria dos ucranianos quer negociações pacíficas e está até disposta a ceder território. Essa é a maioria daqueles que estão fora das áreas controladas pela Rússia. No entanto, vemos líderes políticos sempre se referindo a nós como apoiando a Ucrânia. Isso nunca significa realmente fazer o que o público quer. Parece sempre ser apenas para lutar contra os russos com os ucranianos. E novamente, estou tão surpreso agora com os europeus, que mesmo com o fim da guerra, ainda querem continuar lutando, porque ainda há algum poder de luta restante na Ucrânia. É muito seletivo. Novamente, a expressão de empatia pelos ucranianos está sempre ausente quando não serve para apoiar o governo ou qualquer coisa que impulsione mais a guerra. Ou seja, todos os ucranianos que são arrancados das ruas para serem enviados para a linha de frente, não há menção real na mídia. Ninguém parece se importar com liberdades políticas, econômicas, religiosas ou abusos de direitos humanos pelo governo e seus grupos ligados à extrema-direita. É apenas sim, é interessante como as únicas vezes que os direitos humanos são mencionados é de forma manipuladora. Portanto, não deve ser uma surpresa que sim, os direitos humanos e os massacres são efetivamente, se não ordenados, vistos como uma condição, que precisa haver algum tipo de massacre para legitimar as questões humanitárias. E também é muito estranho, porque grandes potências não se comportam com base em valores. Mas, novamente, isso, como é chamado, sem celestiais, torna-se quase uma ferramenta de propaganda ou marketing para legitimar a mudança de regime. Sim, eu só tinha uma última pergunta, que era um pouco sobre você, na verdade, sobre como seu trabalho foi recebido. Tem um colega e amigo, o professor estoniano Hein Müllerson. Ele costumava ser bem, antigamente, o assessor jurídico de Gorbachev. E quando a Estônia declarou independência,
ele escreveu a Declaração de Independência da Estônia. Ele também trabalhou em universidades muito prestigiadas, como a London School of Economics. No entanto, porque ele participou de conferências na Rússia e porque tem essa crença absurda de que é uma boa ideia dialogar com o outro lado, os estonianos o destituíram de seu título de professor emérito lá, efetivamente punindo-o por participar de conferências. Ele não apoiou nenhuma guerra ou algo do tipo, mas isso já foi suficiente. De qualquer forma, isso me trouxe até você, porque pelo que entendi, você teve alguns problemas com sua editora. E no geral, você sabe como um ucraniano escrevendo sobre a Ucrânia, ainda assim, sim, a liberdade acadêmica para nós não é mais o que costumava ser, eu acho. Sim, acho que isso também é importante mencionar. Quando apresentei meus primeiros estudos sobre o massacre de Maidan, na conferência na Universidade de Alberta, no Instituto Ucraniano de Estudos Ucranianos, em outubro de 2013. Depois disso, minha casa, minha terra e toda a minha propriedade, que herdei da minha mãe e que usava para viajar e ficar na Ucrânia, fazendo negócios todos os anos quando estudava e morava nos Estados Unidos e no Canadá, foram tiradas de mim e apreendidas ilegalmente usando força. Decisões judiciais pelo juiz, de quem recebi informações de fontes confiáveis, foi basicamente instruído a emitir tal decisão, contrária a todas as evidências. Então isso foi basicamente uma decisão politicamente motivada, com o envolvimento de pessoas que, na verdade, estavam ligadas a um grupo de atiradores, porque estavam na mesma organização. E este é como um caso nesta situação. Outro caso é que eles realmente meio que me colocaram nesta lista de pacificadores e meritórios por meus estudos sobre o massacre de Maidan, onde falo sobre o movimento de organizações de extrema-direita e neonazistas, como o Setor Direito e Azov, no massacre de Maidan. Então isso foi considerado um crime. Eles também disseram que estou em uma lista de alvos militares por causa do meu papel nas revelações sobre um membro da divisão de veteranos da SS Galícia, que foi aplaudido de pé por membros do parlamento ucraniano, funcionários do governo ucraniano e líderes, e também por Zelensky e seu governo durante a visita de Zelensky. Então, isso foi considerado um crime. Isso é apenas litígio contra mim. Eu comparo minha experiência à União Soviética quando enfrentei a expulsão da minha universidade, em 1990. Escrevi minha tese de graduação baseada na série econômica ocidental e na teoria de Max Weber, afirmando que o sistema econômico soviético era ineficiente e estava fadado ao colapso. Eles tentaram me expulsar da universidade. E mesmo que não tenham me expulsado, me deram uma nota C. Então eu não podia ir para nenhuma escola de pós-graduação na época. Essa é apenas a minha experiência, que é um pouco diferente essa perspectiva. O que estava acontecendo no Ocidente é meio que comparado à Ucrânia e também à época do Grande Terror na União Soviética, quando quaisquer ligações entre acadêmicos ocidentais e seus colegas ocidentais eram basicamente consideradas como evidência de crime e espionagem. Muitas pessoas foram presas e executadas apenas porque visitaram países ocidentais ou trocaram correspondência com seus colegas ocidentais. Agora, vejo muitas reações semelhantes em termos de tentar usar o mesmo tipo de evidência, como foi usado por Stalin e pela polícia secreta soviética, para ir contra acadêmicos ocidentais que apenas têm contatos com pessoas na Rússia e assim por diante, mesmo que não haja qualquer evidência de que estejam fazendo algo ilegal. No entanto, eles são culpados, difamados e tentam ser processados por isso. E assim, minha própria experiência pessoal foi que tive esse problema ao publicar um artigo em uma revista revisada por pares. Primeiro, ele foi aceito por uma revista revisada por pares, com avaliações positivas, mas então um editor da revista se recusou a publicar esse artigo. Então publiquei esse artigo em 2 outras revistas, como artigos separados. Estes foram publicados após,
novamente avaliações positivas em 2 grandes revistas revisadas por pares. Mais tarde, publiquei um livro, o livro Maidan Massacre, por uma grande editora acadêmica. Mas outro livro que estava sob ataque é Hutvich, seguindo avaliações muito positivas e deveria já ter sido publicado. Este livro é sobre a guerra Rússia-Ucrânia e suas origens, remontando ao Maidan, como o massacre de Maidan, e também Yanukovych, que são eventos e origens-chave desta guerra, conflitos que aconteceram, conflitos subsequentes que levaram finalmente à invasão russa da Ucrânia. E este livro deveria ser publicado, mas a Routledge se recusou a publicá-lo, a menos que eu incorporasse perspectivas alternativas. Como eu tinha que dizer que o Nord Stream foi basicamente explodido pela Rússia, que a Ucrânia é uma democracia, que não há guerra por procuração na Ucrânia, que Zelensky é um democrata e que a Rússia queria ocupar toda a Ucrânia. Todas essas narrativas eu incluí como uma espécie de narrativa viável, mesmo que isso seja contrário às evidências e contrário à minha integridade acadêmica. Então eu não poderia fazer isso, basicamente falsificar todos esses eventos e fazer essas alegações na minha pesquisa, porque isso não é o que as evidências mostram. Então eu me recusei a fazer isso e tive que cancelar o contrato do livro com a Routledge. E agora, recentemente, meu livro, o mesmo livro, foi aceito para publicação por outra grande editora acadêmica ocidental, após revisões por pares. Novamente, um procedimento muito padrão, seguindo revisões por pares positivas. Então agora esse livro será publicado no verão deste ano. E este livro também será publicado como um livro de acesso aberto, o que significa que pode ser acessado por qualquer pessoa gratuitamente. E isso é graças ao financiamento coletivo, que ainda está em andamento, e do qual consegui obter apoio de muitas pessoas e também de uma pequena bolsa da minha universidade. Mas eu acho que este é um momento muito difícil para dizer algo contrário a tais narrativas, por causa da minha própria experiência na União Soviética, enfrentando tal censura, e também pelo que vejo acontecendo na Ucrânia. Eu não considero isso a mesma situação extrema que vemos atualmente no Ocidente. Mesmo assim, isso é inaceitável e muito difícil de fazer. Mas eu acho que a tarefa de um estudioso, um acadêmico, é basicamente dizer qual é a verdade, e não o que é politicamente conveniente, e não fazer nenhuma alegação fraudulenta. É por isso que considero a verdade uma questão muito importante, e meu objetivo é publicar tudo e relatar tudo com base em evidências, e não em considerações ou narrativas políticas. Sinto falta do bem. Talvez falta não seja a palavra certa, mas sinto falta, pelo menos da Primeira Guerra Fria, da coragem política que havia no Ocidente, da autoconfiança de que não havia necessidade de censurar a mídia, como a mídia russa, por exemplo, por medo de não conseguirem contrapor os argumentos. Não havia necessidade de censurar acadêmicos, de ter esse tipo de purga de toda oposição e demanda por conformidade. Acho que há essa falta de confiança ou intolerância em relação à oposição. Acho que provavelmente terá um custo alto se continuarmos, assim, limitar a liberdade de expressão dessa forma. De qualquer forma, professor Kachanowski, eu sim agradeço seu tempo e o aconselharia a todos a também lerem seu livro, já que você o disponibilizou em acesso aberto, para que qualquer pessoa possa baixá-lo e lê-lo gratuitamente. Então, de todas as formas, colocarei um link para isso também. Assim, mais pessoas devem estar mais familiarizadas com realidades e fatos, em vez das narrativas que são vendidas. Então, obrigado novamente, professor Kachanowski. Thanks again, Professor Kachanowski. Obrigado. Acho que esta é uma conversa muito útil e proveitosa. Acredito que este é um tema muito importante para discutir e espero publicar ainda mais em breve. Já mencionei este livro e este artigo. Mais uma vez, foi um prazer discutir esses temas no seu podcast. Obrigado. Para que ele tenha algum tipo de, como dizer, confiança entre todas essas pessoas do Maidan e a sociedade civil.
E segundo, o que foi bastante perturbador, a mesma Olga disse que, bem, todas as evidências mostram que as pessoas que foram mortas por atiradores de elite de ambos os lados, entre policiais e pessoas das ruas, foram mortas pelos mesmos atiradores. Bem, isso é sim preocupante. Então ela também me mostrou algumas fotos. Ela disse que como médica pode, sabe, afirmar que é a mesma caligrafia, o mesmo tipo de balas, e é realmente perturbador que agora a nova coalizão não queira investigar o que exatamente aconteceu. Então há agora uma compreensão cada vez mais forte de que por trás dos atiradores não era Yanukovych, mas alguém da nova coalizão.